E aí, pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje? Então, escrevam aí o cabeçalho, Londrina, 3 de junho de 2020. Hoje é quarta-feira. Então, nós vamos iniciar a nossa aula, com a disciplina de ciências sobre o conteúdo movimento da sombra. Vamos utilizar o nosso livro de ciências, páginas 68 a 75. Então, antes da gente iniciar a aula com o livro, vocês vão assistir aí um videozinho onde a Kika, uma menina muito curiosa, e ela queria saber de onde que vem o dia e a noite. Então assista esse videozinho que é bem interessante, bem explicativo, e depois a gente vai retornar à nossa aula. Bom, agora que vocês já assistiram o vídeo, então peguem aí o nosso livro de ciências na página 68. Aí na página 68 e 69 é a capa desta unidade, que vai falar sobre o Sol, o céu e as nuvens. Então aí tem algumas perguntinhas que vocês vão responder oralmente. Nessa imagem, o que é visível no céu? O que a gente consegue ver no céu? Qual é o provável horário que essa cena retrata? Será que é manhã, tarde ou noite? E como é o formato e a posição das sombras que aparecem na imagem. Então, vocês vão observar tudo isso aí que as perguntinhas estão fazendo, estão falando, vão observar e responder oralmente com quem estiver realizando as atividades com vocês, tá bom? Aí na página 70, então, a gente vai começar fazendo uma observação do céu. Então, em que hora do dia foram feitas essas fotografias? Então, aí tem duas fotografias no mesmo lugar, com o mesmo menino, com o mesmo guarda-chuva. E ele está na posição aí bem parecida nas duas fotos. Porém, olha a diferença de sombra aí. Então, vocês vão tentar imaginar qual horário do dia que foram feitas essas fotografias, tá? Então, para iniciar aí, tem essas 3 perguntinhas aí embaixo que vocês vão responder oralmente também. Você já reparou no formato das nuvens? Como elas são? É possível que um corpo fique parado, imóvel, mas que a sua sombra mude de posição? Como podemos ter uma ideia de que horas são, mesmo sem ter nenhum relógio por perto? Então, vocês vão pensar aí nessas perguntinhas e vão respondê-las com quem está realizando as atividades com vocês, tá bom? E ao longo desse capítulo, a gente vai tirando essas dúvidas aí. Então, agora, topam fazer uma experiência? Faz tempo que a gente não faz uma experiência, né? Então, o livro propõe uma experiência bem bacana para a gente. A gente vai ver o movimento da sombra, como que acontece. Então, vocês vão pegar um pedaço de massa de modelar e vai fixar um lápis sobre uma folha de papel sulfite. Aí, no material de vocês, no ciclo passado, a professora entregou uns palitinhos de churrasco também. Quem quiser utilizar eles também pode, tá? Então, vocês vão utilizar a massinha que foi entregue para vocês e vai fixar ou o palitinho de churrasco ou o lápis, como está falando aí na imagem, tá? Depois que vocês fixaram o lápis com a massinha, vocês vão usar uma outra folha sulfite. Vejam se vocês ainda têm aí uma folha sulfite que é mais grossinha, uma folha sulfite branca que a professora entregou também há uns 2 ciclos atrás. Uma folha mais grossa. Se você ainda tiver, utiliza essa que vai ser melhor, tá bom? Se não tiver, utiliza da outra mesmo. Então, nessa folha sulfite, vocês vão cortar um círculo pequeno. Pode colorir também para ficar como um guarda-sol. E depois vai fazer um furo no centro e vai encaixar na pontinha do lápis ou na pontinha aí do espeto. Então, vai ficar igual a imagem 4 aí, ó. Um guarda-sol, tá? Com o círculo e o lápis fixado aí no papel. Depois, vocês vão iluminar o seu modelo de guarda-sol com uma lanterna. Então, vocês podem utilizar a lanterninha aí do celular da mamãe ou do papai, tá? Pede emprestado e façam essa experiência. Vocês vão trocar ideias com o papai, com a mamãe ou quem estiver fazendo com vocês e vão colocar a lanterna de um lado, do outro, na frente, atrás e vai tentar ver qual o lado que está a sombra. Se ela muda de posição, dependendo de onde você coloca a lanterna, e vai analisar tudo isso aí nessa experiência, tá bom?
Depois que fizeram a experiência, então nós vamos para a página 72, que vai falar sobre o relógio de sol. Vamos conhecer o relógio de sol e aprender como ele funciona. Você já reparou, no início da manhã, o sol está em uma posição no céu e que no fim da tarde ele está em outra posição? É por causa disso que as sombras produzidas pela luz do sol mudam de aspecto e de posição com o passar das horas. Entenda isso em detalhes. A luz do sol ilumina os corpos. Atrás de um corpo opaco, como uma árvore, forma-se uma sombra. À medida que o sol muda de posição no céu, a posição e o formato da sombra também mudam. Foi com base nesses conhecimentos que o relógio de sol foi inventado na antiguidade. Trata-se de um instrumento simples. Ele tem uma haste colocada sobre um mostrador de horas. Conforme o sol ocupa diferentes posições no céu, a sombra da haste muda de posição, indicando que horas são. Muito bacana, né? Então, ó, o relógio ele é fixo e os ponteiros dele vai ser a sombra do sol que vai indicar. Bem bacana isso, né? E agora, página 73, número 1. As sombras podem nos surpreender. Foi isso que aconteceu na história em quadrinhos a seguir. Leia com atenção e depois responda as questões. Quero nadar e depois tomar sol. Que lindo dia! Está bem, vamos ficar no raso. Léo, venha passar mais protetor. Ué, antes não tinha sombra na canga. Ninguém mexeu em nada. Ah, você viu uma sombra mudar de posição sem ninguém ter mexido em nada? O que deve ter acontecido para que, com o passar do tempo, aparecesse uma sombra sobre a canga? Então, vocês vão pensar aí, vai conversar com quem está fazendo atividades com vocês e vai responder essas duas perguntinhas aí. Se vocês já viram uma sombra mudar de posição e o que deve ter acontecido para essa sombra aí aparecer sobre a canga, em cima da canga, tá bom? 2. Analise as imagens da sombra de uma árvore observada pelas crianças em diferentes horários do dia, nesta página e na próxima página. Depois, troque ideias com os colegas e faça o que se pede. Então, aí nós temos dois horários diferentes. Nós temos aqui 7h30 e nós temos 10h30 da manhã. Qual é a posição do Sol no céu no início da manhã? Qual é a posição do Sol no céu no final da tarde? Então, aí tem duas perguntinhas para a gente analisar. Qual é a posição do Sol no céu? A. Represente as sombras que não foram desenhadas às 7h30 e da 1h30. Atenção ao seu provável tamanho e localização. No caderno, esclareça as dúvidas das crianças. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, uma imagem sem sombra e uma imagem com sombra. De acordo com a experiência que a gente viu, a sombra ela fica do lado oposto do sol, da iluminação, né? Então, o sol está aqui, a sombra vai ser mais comprida, né? E do lado oposto do sol. E aqui que o sol está lá embaixo, como que vai ficar a sombra aqui desse coqueiro? Então, vocês podem fazer essa experiência aí, coloque a lanterna igual está aqui do objeto e veja como que vai ficar a sombra para vocês desenharem a sombra aqui, tá bom? E nessa página também, vocês vão desenhar a sombra desse coqueiro quando ele estiver, o sol estiver a 1h30 da tarde. Então, como que vai estar a sombra desse coqueiro, tá? Qual seria a posição do sol no céu ao meio-dia? Então, meio-dia, vocês acham que o sol vai estar aonde? Então, um desafio aí para vocês. No caderno, faça um desenho parecido com os das ilustrações, que são esses aqui, indicando provável posição da sombra da árvore ao meio-dia. Então, vocês vão fazer um desenho igual esse no caderno e vai fazer a representação. Onde que o sol vai estar ao meio-dia e como que a sombra do coqueiro vai estar ao meio-dia, certo? E por fim, nós teremos uma tarefinha. Vocês vão
escrever aí o nome das sombras que vocês vão ver nessa tarefinha, tá? Então, vai aparecer uma sombra, pode ser de um animal, de um objeto, de uma fruta, e vocês vão escrever o nome com as letrinhas que aparecem aí, tá bom? Conforme vocês forem acertando, vocês vão passando de nível, tá? Pode fazer só metade hoje, deixar metade para outro dia, que a gente vai fazer essa tarefinha 2 vezes, tá bom? Não precisa jogar tudo hoje. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até daqui a pouco na nossa correção.